nas últimas décadas, jamais se viu nesse país, que chega ao meu conhecimento, uma iniciativa tão pedagógica, um exemplo tão grandioso como esse que aqui agora contemplamos. Aqui estamos não para criticar o processo econômico, político, social no qual o nosso país mergulha. Aqui não estamos reunidos para uma terapia da miserabilidade e indigência crescente do povo brasileiro, sem escola, sem moradia, sem emprego. Não estamos aqui também para pular o carnaval. No nosso momento, como bem assinalou o nosso alcaide, prefeito dessa cidade, tem um caráter nitidamente espiritual. Ninguém veio aqui enganado. Nós fomos convocados para um momento de grande espiritualidade. Não é um encontro político, é um programa visando o nosso espírito, a nossa alma. Eu penso até como estaria o coração de Jacó, o patriarca hebreu, que na sua fuga, no seu drama, um irmão fugindo do outro irmão, de repente, ao cair da tarde, dorme, reclina a cabeça sobre uma pedra e tem o maior sonho dado ao ser humano sonhar. Ele sonha que o céu descia à terra e a terra subia ao céu, e por ela os anjos, mensageiros de Deus, os do céu vinham à terra e os da terra subiam ao céu. E ele, ao acordar, batiza aquele campo nas planícies de Midian com o nome de Betel. Significa em hebraico casa de Deus. Casa de Deus. Eu pergunto a vocês, onde Deus mora? Na igreja? Na sinagoga? Na mesquita? Num lugar espiritualista? Como fala o rei Salomão: ó Deus, tu és tão grande que o céu dos céus não te podem conter, quanto mais este espaço que construímos para o teu nome. Assim, este lugar sagrado, o teatro municipal desta progressista e tão bela cidade, se transforma numa Betel. Deus está aqui presente, ungindo e dirigindo os nossos pensamentos para os altos objetivos que temos em vista. E eu gostaria de, na mesma linha do pensamento do bispo dessa cidade, Dom Luiz Fernandes, acrescentar também algumas sementes. E quero fundamentar as ideias que partilho nesse momento em dois textos bíblicos. O primeiro é um salmo, o menor salmo da Bíblia, escrito pelo rei Davi, no qual ele diz assim: ó quão bom e quão agradável é que vivam sempre unidos os irmãos. E o outro texto é do livro de São João, em que o redator sagrado transcreve a mais longa oração que Jesus fez. E ao término dessa prece, na antevéspera da sua morte, Jesus, de joelhos, junto com seus discípulos, faz esta oração: ó Senhor, não rogo apenas por estes, mas por todos aqueles que hão de crer na tua palavra, que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí está a base da teologia bíblica e toda a filosofia cristã para o movimento ecumênico. A unidade cristã é da vontade divina, queiramos ou não. Essa é a vontade expressa pelo Senhor Jesus Cristo, quando roga em favor da unidade cristã.
Mas eu gostaria também de partilhar duas experiências. Ao longo dos meus 35 anos de vivência pastoral, eu gostaria de partilhar duas experiências. Uma até próxima a nós, porque aconteceu na cidade de Canhotinho, uma cidade do agreste pernambucano. Ali, há dezenas de anos atrás, morava um pastor americano chamado William Butler, e era amigo do padre da cidade. A única diferença naqueles períodos negros da história cristã da nossa pátria, em que protestantes e católicos eram como cão e gato, um se arranhando, se mordendo, em que prendiam-se mutuamente, em que a palavra ecumênica nem fazia parte da terminologia da igreja. Eles eram muito amigos, e o povo do sertão pernambucano chamava o Dr. William Butler, que era missionário e médico, e em terra de cego les aveigos São Roá, como se fala, e lá não tinha nenhum outro médico. Ele centralizava a atenção de toda a área de Canhotinho. A diferença básica entre o Dr. Butch, como o povo o chamava, e o sacerdote católico é que este sacerdote tinha um jumento para percorrer toda a sua paróquia no seu ministério de evangelização e de ação social. E o pastor protestante tinha um jipe. Era essa a única diferença. Um dia saiu o Dr. Butler para visitar o seu rebanho e encontra casualmente o pároco, o padre, seu amigo, mas este estava a pé. E Dr. Butler, na intimidade da amizade entre os dois, disse: "A pé, meu vigário, onde está o seu jumento?" Aí ele disse: "Morreu." Eu falei: "E agora você carregando este fardo pesado, entra aqui no meu jipe e me conte como foi que ele morreu, o seu jumentinho. E certamente tão querido era o seu jumento que você teve chance de ministrar os derradeiros sacramentos e dar a ele a extrema unção." E o padre, sem perder o humor, disse assim: "Não, eu não pude ministrar a extrema unção ao jumento, porque nesta área todos os jumentos são protestantes." É um fato real, está num livro escrito pelo pastor Eritze Martins, que é pastor da igreja Santa Madalena em Recife. Fato verídico. O outro fato que eu quero contar é a respeito de um missionário que foi pregar na África, entre os nativos, e conseguiu converter um nativo que era canibal. Era uma tribo de canibais, e os missionários sempre tiveram uma empatia missionária pelas nações indígenas, e este sentiu um desejo imenso de converter os irmãos canibais, e não foi muito difícil. Ele armou o seu tabernáculo no meio da tribo e, com muita ternura, conseguiu conquistar o cacique da tribo e batizou-o, porque erradamente, e aí está a antropologia resgatando o nosso pecado de querer converter nativos à nossa religião, ele conseguiu converter para o cristianismo toda a tribo de canibais. Embora tivessem se convertido, os canibais não perderam o costume de devorar os outros. Então se transformou na primeira tribo de canibais cristãos.